Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração. Nós temos visto, irmão Tony Ribeiro, ouvintes do programa Conexão Betel. Nesse tempo de pandemia, algumas pessoas sem direção, algumas pessoas sem saber o que fazer, algumas pessoas com a vida toda bagunçada, algumas pessoas que perderam as rédeas da situação, perderam o controle da sua vida e de repente se encontram em casa agora, sem saber em que direção seguir, sem saber em quem buscar conselho, muitas vezes buscando no fulano, no beltrano, no A, no B. Eu quero dizer para você, nós temos uma bússola, nós temos um livro que nos orienta, que nos conduz, que nos ensina, que nos repreende, que nos aconselha, que nos exorta. E eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, que diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós encontramos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, seu filho na fé, jovem pastor, para ele permanecer firme de acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. E da mesma sorte, eu quero aconselhar você que ouve o som da minha voz por intermédio desta rádio, dizer para você, permaneça firme nos ensinamentos que você aprendeu na igreja. Quantas pessoas que viviam na igreja, congregavam, carregavam a Bíblia, liam a Bíblia, estudavam a Bíblia e hoje estão com a vida toda bagunçada. E por que a sua vida está bagunçada? É porque você deixou de seguir as orientações das Sagradas Escrituras. Você observa que Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, desde a tua meninice você aprendeu as sagradas letras. Desde a tua meninice você aprendeu o que as Sagradas Escrituras te ensinam. Então, Timóteo, não se esqueça disso. Da mesma sorte eu digo para você, não se afaste da palavra de Deus. Não se distancie dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E aí eu quero dizer para você, quem sabe você pode dizer: ah, pastor, mas eu nunca tive contato com a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, eu nunca peguei a Bíblia, eu tenho até uma Bíblia na minha casa, aberta lá no Salmo 91, em cima da estante, com aquelas duas folhas toda amarela, empoeirada, mas eu nunca peguei para ler, nem sei o que é que diz o Salmo 91, só sei que o povo diz que é o Salmo da proteção. Eu quero dizer para você, pegue essa Bíblia que está lá empoeirada, pegue essa Bíblia que está lá aberta no Salmo 91 e deixe de usá-la como um amuleto de proteção e passe a usar os ensinamentos da Bíblia como algo que vai te conduzir, como algo que vai te ensinar, como algo que vai te alimentar o teu espírito. E aí você vai perceber a tua vida que estava toda bagunçada, você sem direção a seguir, você vai perceber que esta palavra, que essa Bíblia, que esse ensinamento, que esta palavra de Deus vai te mostrar o caminho certo. E você vai descobrir qual é a vontade de Deus para você. E quando fala de vontade, só vem na minha cabeça: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você estiver no centro da vontade do Senhor, você vai experimentar essas coisas boas, perfeitas e agradáveis para a tua vida. Talvez você possa me dizer assim: ah, pastor, mas eu até pego a Bíblia para ler, pastor, mas eu não entendo nada. Quando eu comecei a ler a Bíblia também era assim. Mas persevere. Comece lendo os evangelhos,
a história da vida de Jesus. Tem gente que quer começar a ler a Bíblia e já quer ir logo com uma feijoada forte, já abre logo no Apocalipse e quer saber dos cavaleiros, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo branco, quer espada, porque o anjo, porque 7 olhos. Meu amigo, não. Paulo orientou primeiro o puro leite espiritual, para por ele crescer para a salvação. Então, primeiro, leia, estude sobre os evangelhos, a vida e os ensinamentos de Jesus. Depois dê continuidade, Atos dos Apóstolos, as epístolas. Quando você tiver um entendimento melhor, comece agora a ler também o Antigo Testamento. Aí você vai começar a entender muita coisa, antigo e novo, olha, faz parte, é um só livro. E aí você vai alimentando o teu espírito, você vai aprendendo das Sagradas Escrituras, e quando vê, você vai apenas deixar de ler, quando você menos perceber, você já vai estar fazendo estudo. Eu me alegro muito que na minha época que me converti, na década de 90, nós não tínhamos esse negócio de internet, que você chega no celular e pede o versículo, já dá o versículo. Não, nós tínhamos de pegar a Bíblia, folhear, buscar, aprender, estudar a palavra de Deus. E isso me ajudou na minha formação teológica, no meu entendimento das Sagradas Escrituras. E desde o momento que eu comecei a ler, estudar, a meditar nas Sagradas Escrituras, Deus foi conduzindo a minha vida, e eu não tenho do que reclamar, irmãos. Porque mesmo vivendo essa pandemia, que eu estou vivendo essa pandemia como você, eu percebo que Deus está no controle de tudo. Mesmo, atenção, você comerciante, empresário, talvez a loja da minha esposa, a loja da minha família não seja tão grande como a sua loja, é uma loja pequena, mas a loja também da minha esposa está fechada há 4 meses já. Mas eu dizia hoje para uma irmã, Deus está no controle de tudo. Eu sinto também pela vida daqueles que perderam um ente querido, sinto também por eles, mas Deus está no controle de tudo. Eu dizia hoje, minha irmã, se Deus quiser que a partir de hoje não morra mais ninguém de coronavírus, não morre mais ninguém de Covid-19, acabou, porque a palavra final está nas mãos de Deus, está escrito aqui. E por que eu não me desespero? Porque esse livro vai me ensinar isso, que tudo está no controle de Deus. Quero caminhar para o fim, porque senão quando eu estou desse jeito eu prego a noite todinha e no instante o programa acaba. Eu quero finalizar dizendo para você, ainda que a tua vida esteja toda bagunçada, se você se apegar a esse livro, ler, meditar e estudar, tua vida vai entrar em perfeita ordem. Acredite nisso, não se desespere, mas se aproxime de Deus. E um último conselho, para você que muitas vezes pega a Bíblia, pastor, eu não entendo. Antes de ler a Bíblia, ore. A Bíblia não é um livro de Augusto Cury. A Bíblia não é um livro de filosofia, sociologia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então isso aqui tem que ser lido em oração. Então antes de pegar a Bíblia, faça uma oração. Peça ajuda ao melhor professor, o Espírito Santo. Espírito Santo, meu professor, me ajuda a entender esse livro. E o texto diz que essa palavra é divinamente inspirada. E ela vai te ajudar a colocar a tua vida em ordem. Na Bíblia tem ensinamento para todas as áreas da sua vida. Financeira tem ensinamento, família tem ensinamento, sexo tem ensinamento, finanças tem ensinamento, amigos tem ensinamento, patrão e empregado tem ensinamento, espiritual tem ensinamento. Então todas as áreas, a palavra de Deus tem um ensinamento para nós.